Muito boa noite, bem-vindos ao Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito. Rui, é um gosto, desta vez com distância física, mas com aproximação tecnológica. É verdade, temos a distância física conforme nos obrigam as regras da DGS, mas estamos próximos à mesma. É verdade. Rui, e vamos falar aqui pelo menos em dois temas muito fortes. Eu estou curioso pelo primeiro, que é o controle social e a inteligência artificial. Ora bem, isto rima, mas será que tem tudo a ver o mesmo? Sim. No fundo, daquilo que eu quero falar tem que ver com aquilo que todos nós aceitamos no nosso cotidiano já, que é todos nós somos controlados diariamente ao segundo, se quisermos, através, nem que seja dos nossos telemóveis, que estão constantemente a dar a nossa posição GPS, mas mais que isso, existem outras formas de controle social que são feitas através quer dos telemóveis, quer de outras aplicações que existem. Já se fala até num New Deal digital, em semelhança ao New Deal que ocorreu nos Estados Unidos há umas décadas atrás. Ou seja, neste momento o que se fala é como é que o digital vai dominar o mundo, digamos assim, vai dominar as nossas vidas, vai dominar os nossos espaços, vai controlar e vai, de alguma forma, avaliar-nos em função das nossas ações e das nossas práticas cotidianas, para o bem ou para o mal. Este controle é feito sempre que nós utilizamos uma plataforma eletrónica, seja para fazer compras, simples compras online. Estamos a transmitir informação sobre os nossos gostos, sobre aquilo que nós gostamos de comprar, de adquirir, de utilizar, de vestir, calçar, etc. Sobre quanto é que estamos dispostos a gastar, por exemplo, mensalmente, conseguem saber qual é o volume de transações digitais que nós fazemos, portanto, também transmitimos informações sobre o nosso poder aquisitivo, digamos assim, e depois existe toda aquela informação que nós transmitimos através das redes sociais e que fazemos de livre vontade também, mas que muitas vezes nos expomos e estamos a dar a terceiros informações que poderão vir a ser perniciosas para nós. Isto é, nós estamos a dar de livre vontade essa informação sem saber o que é que outros poderão fazer com essa mesma informação. Depois existe também a informação que é utilizada em medicina, outros dados que nós partilhamos nas redes sociais e não só. No fundo, esta era digital vem colocar-nos grandes desafios, não só à nossa individualidade, à nossa liberdade, mas também à democracia. E agora que houve eleições nos Estados Unidos há pouco tempo, em que se falou tanto de democracia e dos riscos da democracia, este mundo digital também pode colocar desafios à democracia. Rui, deixa-me só interromper para fazer esta pergunta. Há muitos até que falam deste vírus que aparece, a Covid, que tem a ver com o 5G. Isso não passa de uma conspiração ou há aí alguma coisa que se pode aproveitar de razão, digamos assim? Bom, como dizem os nossos irmãos espanhóis, eu não creio em brujas, pero las hay. Muito bom. Pode haver algum fundo de verdade, não é? Em todas as teorias da conspiração, por vezes encontramos fundos de verdade. Elas não surgem do nada, baseiam-se sempre em alguma factualidade, nem que seja uma factualidade mínima. Por isso, não sabemos, vamos ver. Nós, ao decidirmos entregar as nossas informações e neste momento entregamos todas as nossas informações em formato digital, passando pelo nosso cartão de cidadão, que está numa base de dados digital, passando pelas nossas operações bancárias,
dados de saúde, são milhares de dados sobre nós que neste momento são partilhados online, todas as transações bancárias, e aqui o que importa percebermos é que parcela da nossa liberdade individual é que nós estamos dispostos a ceder em prol da nossa participação nesta vida digital. Se não estamos a partilhar, a caminhar no sentido de um domínio político-social que será exercido não pelas forças políticas tradicionais, mas sim pelos gigantes digitais. Em que medida é que serão as grandes empresas do digital, os grandes motores de busca, as grandes empresas de redes sociais, é que irão moldar o mundo do futuro e irão gerir o mundo do futuro, porque são elas que no fundo têm essas informações sobre nós, e em que medida é que os poderes públicos, os Estados, ou os aglomerados de Estados, a União Europeia, os Estados Unidos da América, terão força para fazer frente a estas empresas globais. Todos nós diariamente partilhamos estas informações e colocamos estas informações exatamente nas mãos destes conglomerados industriais, em que medida é que realmente estaremos conscientes do que qualquer uma destas empresas pode fazer com os nossos dados no médio e longo prazo. E talvez por isso a grande questão que as grandes empresas do digital colocam é para quando o 5G, para quando a banda larga de alta velocidade, que vai permitir o processamento de muito mais informação, vai permitir realmente então entrarmos nas autoestradas da era digital. E se o ensino à distância é positivo e esse nível permite-nos ter ensino em todo o mundo, globalizado, sem que seja necessária a deslocação dos estudantes a sítios físicos, e fazendo com isso economias de escala, fazendo com isso também o retirar aquela carga que existe de que o interior ter menos acesso ao ensino superior, por exemplo, fica igual, desde que existam meios de acesso digital. Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode ter o seu curso superior ou outro tipo qualquer de formação, basta ter um computador e ter acesso à internet. E isto também coloca novos desafios, deste ponto de vista até positivos, porque permite uma maior massificação do ensino e conseguirmos chegar a mais pessoas e conseguir formar mais população em menos tempo. E com menos investimento também, ou seja, o investimento é tecnológico e já não será um investimento físico em estruturas. Com a presença crescente desta inteligência artificial, todos os nossos gestos, todos os nossos atos, todas as nossas escolhas de consumo, patologias, serão rastreáveis, analisadas através de gigantes bases de dados que já hoje existem e construirão perfis de cada um de nós para apresentar produtos, avaliar-nos em cada situação, classificar-nos segundo rankings de cidadãos, no limite, podemos chegar aí. Nós hoje, quando navegamos na internet e compramos um produto num site, todos nós já nos deparamos com a situação em que, passado um dia ou dois, começamos a receber informações sobre esse site onde fizemos compras, seja nas redes sociais, seja no nosso e-mail. Ora, de alguma forma, foi possível fazer essa ligação. Ou seja, de alguma forma foi possível que soubessem que naquele dia, àquela hora, nós estivemos a fazer compras naquele site. Esta é uma nova era que, mais que uma era digital, é uma era de inteligência artificial, e o poder, como já referi, será cada vez mais daqueles que têm acesso a essas informações, e não tanto como até aqui o poder estava muito mais associado ao capital. Aqui o poder irá estar muito mais associado ao conhecimento. Eu julgo que nunca, como antes, a afirmação de Sir Francis Bacon, ciência potência est, ou seja, conhecimento é poder, fez tanto sentido. Quem for detentor destas bases de dados, de facto, conseguirá ter o perfil de cada ser humano, e isso irá dar-lhe um poder gigantesco.
Já hoje, as grandes empresas de internet têm a nossa localização, o que é que nós pesquisamos, o que é que nós compramos. Como já disse, o nosso telemóvel está constantemente a rastrear os nossos passos, os nossos movimentos, onde vamos, com quem estamos. Isso também ajuda a justiça, como já vimos em alguns casos recentes de crimes que ocorreram, que foi uma grande ajuda para a justiça, esse rastreamento passo a passo. Mas esses registros, para além disso, hoje em dia permite que sejam feitos registros até das nossas reações biológicas. Nós, quando vamos fazer o nosso cardiozinho matinal, aqueles que vão fazer, colocamos o nosso dispositivo e ele vai registando uma série de dados sobre o nosso desempenho físico e biológico. Ora, esses dados depois vão para uma base de dados e que vão construir um perfil das nossas capacidades físicas e biológicas, a nossa propensão para esta ou para aquela doença, e isso é uma informação que em boas mãos pode ser muito útil, mas nas mãos erradas pode ser complicado. O que de facto isto acontece é que isto tudo acontece com a nossa permissão, porque nós aceitamos, porque nós permitimos ceder essa parcela da nossa liberdade para ter acesso a estes bens de consumo, a estes bens digitais, digamos assim. E sempre que nos falam em cidades inteligentes eu fico um bocadinho preocupado. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar de cidades que registram tudo sobre nós, para quê, para quem, para terem que utilizações. Trocamos a nossa liberdade por uma ideia de segurança que não sabemos se será real. Países como o Canadá, a China e a Rússia e até os Estados Unidos da América já têm desenvolvido experiências deste tipo, experiências massivas em grandes cidades e que levantam o véu sobre o caminho que se seguirá no futuro, em que os poderes veem o seu poder real, os poderes públicos veem o seu poder real muito diminuído e estes conglomerados industriais de alta tecnologia veem o seu poder real realmente crescer. E como tal, a democracia como nós a conhecemos será com certeza diferente no futuro. Irá mudar, já está a mudar, irá dar lugar a novos sistemas políticos, mais ou menos abertos, mais ou menos democráticos, mais ou menos controladores. É claro, por outro lado, a tecnologia é um dos nossos grandes aliados, quer no presente, quer no futuro, mas isso não significa que estas experiências não tenham um escrutínio público, não sejam alvo de discussão pública, e elas não têm sido. Porque, como todos nós sabemos, não existe alternativa, ou em princípio não existirá alternativa a participarmos nesta sociedade digital onde nós consentimos trocar a nossa liberdade individual e coletiva por uma ideia de segurança, por uma ideia de acesso a meios digitais, e é essa a reflexão que todos temos que fazer, realmente compreender se este é o caminho que queremos. Eu julgo que já não existe grande volta a dar. O que importa é o escrutínio público de quem tem acesso aos dados, o que é que se faz com os dados, como é que politicamente esses dados vão ser ou não acedidos e como é que socialmente e economicamente se poderá trabalhar esses dados. Ou seja, no futuro iremos viver numa realidade talvez cada vez mais virtualizada, onde as coisas irão resumir-se muito mais, como já acontece na experiência da China, por exemplo, em que são atribuídos pontos às pessoas em função dos seus comportamentos sociais e que isso depois pode-lhes permitir ter acesso ou não a determinados bens, a determinados empregos, a determinados cargos públicos, etc, etc. Ou seja, acabamos por ser avatares num jogo digital, onde a nossa pontuação irá dar-nos ou não acesso a esses bens. E é essa reflexão que é necessário fazer para percebermos se realmente é esse o caminho que queremos seguir. Eu penso que não queremos seguir o caminho da China,
nem o de hoje, nem o de amanhã, porque acho que nenhum de nós está preparado nem quer jogar esse jogo, e essa é outra grande questão, que é pensarmos no rumo que estamos a permitir que a sociedade evolua sempre que partilhamos a nossa informação. Claro que isto não é necessariamente mau, como eu já disse, porque tudo tem uma vertente positiva e outra negativa, mas eu penso que antes de decidirmos o que fazer com essas informações é necessário existir o escrutínio público para que as pessoas estejam conscientes e aceitarem jogar esse jogo, que eu julgo que irá ocorrer no futuro das nossas sociedades. Muito bem. Rui, isso é o futuro, mas vamos falar no segundo tema, é um pouco, já é o passado, o presente, e esperemos que não seja o futuro, que é o bullying escolar. Exatamente, o bullying escolar, como o Paulo referiu, é passado, é presente, é futuro. No passado assumiam contornos diferentes, porque todos nós nos lembramos na nossa escola existia sempre pessoas que eram mais ou menos gozadas, era o gordo, era o dos óculos, era o do aparelho nos dentes. Curiosamente, o dos óculos e o do aparelho nos dentes hoje estão na moda. Uma pessoa com os óculos e não tenha aparelho nos dentes está fora da sociedade, quase. Exatamente, pelo menos da elite. Exato, para vermos como as coisas mudam também. Mas o que eu vou falar não é exatamente desse bullying entre estudantes. Eu vou falar de um outro bullying escolar. Eu sei que o Novo Canal já abordou esta questão do bullying entre estudantes e eu no posterior também quero abordar essa questão, mas eu quero abordar um outro bullying escolar que existe e que recentemente um estudo académico veio revelar este problema social premente, atual e que está a acontecer todos os dias nas nossas escolas e que vale a pena falar um pouco sobre ele. Porque, como sabemos, o bullying não é só exercido entre pares, é também exercido entre instituições e utilizadores. E passo a explicar um pouco o que é isto. Ora, este estudo recente veio revelar que 1/4 das escolas do ensino básico discrimina os alunos repetentes. Ou seja, isto é um estudo da Universidade Nova de Lisboa, da Nova SBE, e os investigadores da Nova SBE tornaram visível aquilo que nós já sabíamos há algum tempo, mas que é urgente que o Ministério da Educação haja sobre a situação. Ou seja, que as escolas, pelo menos 1/4 dos estabelecimentos do ensino básico, fazem este tipo de discriminação dos alunos em função deles chumbarem ou não de ano, gerando segregação nas escolas públicas. Ou seja, criam as chamadas turmas de repetentes. Basta um aluno ter uma retenção no seu percurso escolar para ter direito a este prémio, digamos assim, de forma irónica, com um lugar numa destas turmas de repetentes. Ou seja, isto ocorre há muito tempo. Este estudo debruçou-se num período superior a uma década, portanto não foi algo episódico, é algo que existe há mais de uma década e que nunca nenhum dos poderes públicos, nunca nenhum dos governos que passou pelo Ministério da Educação tomou medidas em relação a isto. Ou seja, o que as escolas públicas dizem aos seus alunos, de acordo com este estudo, é que se alguém é repetente, e basta uma vez ser repetente, não é merecedor de ter um lugar numa turma vulgar e que o seu lugar é entre os seus pares, que são os repetentes. Este bullying, que é um bullying institucional, porque está a dizer às pessoas que não são merecedoras de ter lugar entre outros, mas que terão que ficar num grupo à parte dos seus iguais, os repetentes. Este bullying institucional é algo que legalmente é omisso, porque a lei não especifica, curiosamente, como é que as escolas compõem as turmas, diz só que tem que ter um máximo de alunos, não fala nada sobre esta questão das retenções, e estabelecendo apenas o que eles denominam critérios de natureza pedagógica definidos no projeto educativo.
Agora, uma coisa é certa: quando colocamos alguns jovens com desempenhos escolares mais fracos em turmas compostas essencialmente por alunos com ótimos resultados, esses estudantes mais fracos tendem a melhorar, porque vão procurar os resultados também dos outros, querem ser tão bons como os outros. Quando se criam turmas de repetentes, o que nós temos é o contrário. Esse fenómeno não acontece. O que acontece é que os mais fracos vão piorar o seu desempenho, ou seja, estamos a condenar à partida aquelas crianças a um desempenho escolar fraco. De facto, o que as escolas lhes estão a dizer é que eles não são merecedores de estar com os outros e por essa via discriminam, criam de imediato um estigma desses alunos, porque eles passam a ser os alunos da turma dos repetentes, e com este bullying institucional a escola pública não está a integrar, que é uma das suas funções, não está a promover a igualdade de oportunidades, que é outra das suas funções, mas sim a criar guetos de repetentes, que desde o ensino básico vai marcar o futuro destes jovens. Tão grave quanto a ocorrência deste bullying institucional é esta durabilidade ao longo dos anos. Falamos em períodos superiores a mais de uma década, década e meia, que isto acontece sem que nenhum governo toque no problema ou queira resolver o problema. O que se passa de facto é que desde tenra idade algumas escolas públicas do ensino básico começam logo a trabalhar esta discriminação e desigualdade de oportunidades, contrariando toda a retórica do Estado democrático em que vivemos. E fica esta reflexão que eu tenho a certeza que alguém irá agarrar nisto. Até seria bom que um deputado da nação que tem um programa no Novo Canal, tem aqui matéria para se debruçar e colocar algumas questões ao Ministro da Educação. Seria muito interessante. E passando já às sugestões. E por acaso eu gosto bastante desses temas, Rui. O Dr. António Cunha gosta bastante da parte da educação. Exatamente, exatamente. E passando já às sugestões de leitura, eu trago comigo algumas obras incontornáveis e muito diferentes entre si. A primeira sugestão de leitura que eu trago, não sei se isto é visível. Sim. Dá para ver perfeitamente. Tem que ver com o primeiro tema. Tem que ver com o primeiro tema, tem que ver com a questão do controle social e com a forma como podemos estar a ser controlados, mesmo no nosso país, que nós achamos sempre que, por sermos um país pequenino, que nada acontece, mas existe também. Esta é uma obra que eu trago que é sobre os meandros da espionagem portuguesa, é a história do espião Jorge Silva Carvalho, ex-diretor dos Serviços de Informação Estratégica e Defesa, e que se intitula Ao Serviço de Portugal, uma viagem ao interior dos serviços secretos. E refere ao nosso espião que, neste livro, responde a questões que interessam a todos nós. Como se organizam os serviços de informações, quais são os limites e o alcance do trabalho dos espiões portugueses, é possível manter um serviço de informações sem atravessar as fronteiras da legalidade? Numa linguagem viva e direta, então, o autor vai nos explicar como é que funcionam melhor, como é que funcionam os serviços de segurança, que nós muitas vezes nem desconfiamos, mas que funcionam e vão acompanhando as vidas de muitos de nós. Muito Depois, trago uma obra com um cariz muito diferenciado, uma obra mais meditativa, mais introspectiva, um livro de um autor que é também um autor da minha predileção, o José Tolentino Mendonça, e a obra que trago, da vasta obra deste autor, é O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, que é trazido às livrarias pela Quetzal. Também selecionei aqui um pequeno trecho. Tudo o que nos é dado a viver representa a matéria que nos constitui até ao momento presente, mas não só. A soma dos nossos desejos e caminhos, das nossas realizações e fracassos, não é ainda ao ponto de chegada, atira-nos para mais longe. O que define melhor a vida no seu âmago é este viver projetado. Vivemos demasiado em casas fechadas, com bagagem arrumada em gavetas estáveis, como se não tivéssemos de voltar a sair, com o tempo rotinizado, numa aparente previsibilidade que nos ilude.
Vivemos como se o que vemos fosse tudo o que há para ver. Fazemos do nosso quintal o universo, e por isso também a esperança nos parece uma arte inacessível. Quando nos desprendemos, porém, e arriscamos considerar um instante, este instante preciso da nossa existência, como um terraço, percebemos que a vida é bem maior do que nós. Isso que os versos de Pessoa resumem de modo contundente. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço sobre essa outra coisa, e essa coisa é que é linda. Portanto, uma obra de Tolentino Mendonça, que hoje está no Vaticano, como todos nós sabemos, e é um dos principais conselheiros do atual Papa. Por fim, e para terminar, trago um livro acabado de publicar pela Tinta da China, um livro belíssimo em termos fotográficos, que se intitula A Cidade que Não Existia, onde o fotógrafo Alfredo Cunha retrata a evolução da cidade da Amadora entre 1970 e 2020. Estas fotografias são acompanhadas por textos de Luís Pedro Nunes e que nos mostram o evoluir de um espaço urbano neste período de cerca de 50 anos. A contracapa, se a capa é sobre o passado, a contracapa não podia ser mais atual, é sobre o presente. Exato. É sobre o presente da cidade. Todo o livro é profusamente ilustrado com fotografias que comparam os mesmos espaços da cidade, como é que mudaram em 50 anos. É um trabalho interessante a fazer em diversas cidades do país, seria muito interessante. Este é um fotógrafo dos mais importantes do nosso país, natural de Celurico da Beira, foi fotógrafo oficial dos presidentes da República, Ramalhianes e Mário Soares, é comendador também da Ordem do Infante, Dom Henrique, e vencedor de inúmeros prémios de fotografia. Mais que um livro de fotografia, esta cidade que não existia testemunha a passagem do tempo e testemunha como é que os espaços urbanos e a vida das pessoas mudam no espaço de meio século. E é com este testemunho do passar do tempo que eu me despeço até para a semana, desejando a todos uma boa semana. Rui, muito obrigado. Foi um excelente programa com grandes sugestões e espero que para a semana estejas cá e com saúde. Muito obrigado. Foi o Ponto e Vírgula com o Dr. Rui Brito e espero que veja, se não conseguiu ver, em novomcanal.pt estará à sua disposição. Uma boa noite. Novum Canal, sempre novão, sempre seu.